Se você é bipolar e tem medo de engravidar por causa da doença, esse vídeo é para você. Mas antes eu vou pedir duas coisas. Primeiro, inscreve no canal para a gente chegar em 100 mil seguidores juntos. E segundo, se você gostar desse formato de conteúdo, né, com menos edição, mais um bate-papo da gente aqui, dá um joinha para eu entender que vocês gostaram, porque aí eu consigo gravar bem mais conteúdos. Né? Eu sou Matheus Antunes, sou médico psiquiatra. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque isso é uma dúvida que acontece com muita frequência aqui no consultório. Na semana passada, eu atendi uma paciente que a gente conversou muito sobre isso. E ela trouxe alguns medos, né? O primeiro medo era o medo da gravidez propriamente dita, dos hormônios mexerem com ela e ela acabar tendo algum tipo de episódio de depressão ou de ativação, né, de hipomania, mania. De fato, os hormônios eles podem mudar o humor das mulheres, né, nesse período de gestação. Mas o que a gente vê é que, sim, algumas mulheres ficam mais vulneráveis, elas podem acabar desenvolvendo um episódio depressivo, por exemplo, mas outras ficam muito bem, né? Ficam até melhores no período da gestação. Então, é, isso varia muito e o mais importante, que foi o que eu falei para ela, é o fato de existir remédios que podem ser usados na gravidez, né? A gravidez não é um sinônimo de parar todos os remédios. Porque aí sim, aí eu te garanto que se você parar todos os seus remédios, você vai acabar entrando em algum episódio, né? Então, dá para engravidar sendo bipolar? Com certeza. E você não vai parar o remédio, você vai continuar a medicação. Obviamente, o seu médico, né, o seu psiquiatra vai avaliar qual remédio é seguro para o seu caso. O segundo ponto foi em relação ao pós-parto, que é o puerpério, né, que é o período que o neném é muito pequeno, né, um recém-nascido, exige muitos cuidados de amamentação e principalmente de cuidados noturnos. Então, a questão da privação de sono é uma coisa que preocupa muitas mulheres, porque a gente sabe que no transtorno bipolar, o sono é um dos pilares principais do tratamento, né, além da medicação e da terapia, etc. Então, ficar sem dormir realmente pode ser um gatilho para instabilidade. Então, o que a gente normalmente orienta é que, se possível, você organize uma rede de apoio, né? Seja com o marido, seja com um familiar, ou seja com algum profissional que você vai contratar, um técnico, um enfermeiro, para ficar de noite com seu filho, né? E a questão da amamentação pode ser resolvida com o uso da extração do leite, né? E, e o leite vai ser dado por, ele vai ser extraído e vai ser dado à noite por essa pessoa, né? Numa mamadeira, enfim. Isso é importante? É. Muitas mulheres se sentem assim, se sentem reduzidas, né, diminuídas por não conseguirem ficar com seus filhos de noite, mas isso não te faz menos mãe, tá? E pelo contrário, você está cuidando de si mesma para ficar bem e cuidar do seu filho ou da sua filha, certo? Então, cuidar do sono é um ponto muito importante. Um outro ponto é a amamentação, né? Existem medicamentos que são seguros para serem usados na amamentação. Então, o período da amamentação também não deve ser um período de parar todos os remédios, né? Por favor, continuem os remédios, conversem com o seu psiquiatra, porque tem remédios que podem ser usados na amamentação. Um outro ponto também que é comum, um medo comum, é o medo de passar a doença para o filho, né? Então eu já ouvi várias vezes em consultório algumas mães falando assim: eu não quero ter filhos porque eu tenho medo de passar essa doença para eles. Eu não quero que eles sofram. O que a gente sabe da bipolaridade é que sim, é uma doença que tem uma predisposição genética, mas para a gente fazer uma comparação,
A genética é como se fosse uma pólvora. E a pólvora sozinha, ela não explode, ela não acende. Ela precisa de uma faísca, de uma centelha, de um gatilho. Então, o gatilho, normalmente, né, para o bipolar, é um ambiente familiar com muitas brigas, é um pai que é agressivo, é uma mãe que é agressiva, é falta de rotina na casa, né? É uso de álcool, drogas, abusos, né, na infância, físicos, sexuais. Então, isso tem que ser evitado. Então, uma criança que cresce em um ambiente estruturado, sem brigas, né, com muito amor, com rotina, com cuidado, esse cérebro ele vai crescer bem, tá? E na adolescência também é a mesma coisa. Cuidar para que o adolescente tenha rotina, não se exponha ao uso de drogas, né? Álcool, isso também é importante, tá? Você tem mais algum medo, alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder também em formato de vídeo, né? Eu quero gravar o máximo de vídeos possíveis aqui para ajudar vocês com essas dúvidas que eu vejo se repetindo muitas vezes no consultório, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.